Eles desceram do céu à meia-noite sobre o lago Victoria. Aí rumaram em direção da pista do aeroporto de Entebbe. Lá, no coração da África, mais de 100 reféns israelenses prendiam o fôlego entre a vida e a morte. Está escrito com George Vandeman, apresentando o Cristo vivo como resposta às suas necessidades mais profundas. Hoje, resgate fulminante. Enquanto o Hércules C-130 rodava até parar na pista em Entebbe, a rampa da cauda foi sendo baixada e dela saiu uma limusine Mercedes preta, juntamente com 2 jipões cheios de soldados disfarçados em palestinos. No banco traseiro da limusine estava um oficial bem gordo, de rosto negro, fazendo-se passar pelo ditador de Uganda, Idi Amin. O grupo de soldados aproximou-se do terminal liderado pela Mercedes preta. Os guardas do aeroporto fizeram sentido e bateram continência ao reconhecerem a placa do carro particular de Amin, falsificada pelos israelenses. Os soldados passaram pelos guardas em direção dos reféns. E aí, vejam o que aconteceu. Dentro do terminal, o tiroteio durou 1 minuto e 45 segundos. Em seguida, ouviu-se o triunfante grito da libertação: Anachnu Israelim, somos israelenses. Quando o C-130, com sua preciosa carga, decolava para o céu amigo da liberdade, alguns dos ex-reféns choravam. Outros estavam atônitos em silêncio. Uma mulher gritava: Nes, Nes, milagre, milagre. E foi sem nenhuma dúvida. Os israelenses chamaram sua missão impossível de Operação Thunderball, por causa daquele filme de James Bond. Interessante que esse milagre de libertação tenha ocorrido em 4 de julho de 1976, no mesmo dia do bicentenário da independência dos Estados Unidos. Os soldados voltaram para casa para serem aclamados como heróis internacionais, é claro. A revista Psicologia Hoje publicou um perfil de personalidade analisando os heróis de guerra israelenses. Eles tiveram cotação alta em 4 áreas: liderança, dedicação ao dever, capacidade de decisão e perseverança sob pressão. Sem dúvida, os soldados demonstraram em Entebbe todas estas qualidades. Assim como outro jovem israelense muito tempo atrás, Daniel, que conhecemos em nosso último programa. Sua liderança, dedicação ao dever e capacidade de decisão deixaram um exemplo para os heróis modernos. Quanto à 4ª qualidade, perseverança sob pressão, você sabia que 70 anos após ficar do lado de Deus na Babilônia, Daniel ainda continuou forte a serviço do rei? E mais notável ainda, quando o reino da Babilônia caiu em poder dos medos e dos persas, o novo rei Dario nomeou Daniel, com quase 90 anos, como presidente-chefe do seu reino. Vamos tentar imaginar um cenário similar. Suponha que uma potência estrangeira conquistasse o Brasil e em seguida nomeasse um vice-presidente brasileiro como seu novo primeiro-ministro. É incrível. Entretanto, esta foi a história de Daniel. Muitas coisas aconteceram a Daniel durante seu tempo na Babilônia. Crise atrás de crise ele enfrentou. Todavia, ele superou todas elas através da fé. O livro do Velho Testamento com seu nome contém a história da vida de Daniel, além das maravilhosas profecias que Deus deu a ele. Você vai apreciar a leitura do livro de Daniel. Venha comigo agora até Daniel, capítulo 9. Vamos fazer uma visita ao velho líder para ver como ele está se saindo após todos esses anos. Vamos encontrá-lo preocupado com alguma coisa. Vamos descobrir o que está acontecendo. Daniel 9:2. No primeiro ano de seu reinado, o rei Dario, eu, Daniel, entendi que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos.
Sim, de acordo com a profecia, o povo judeu exilado de Jerusalém para a Babilônia ficaria em cativeiro apenas 70 anos. Depois que esse tempo expirasse, Deus prometeu, de acordo com Jeremias 27, versículo 22, ele disse: então os farei trazer e os devolverei a este lugar. Mas alguma coisa parecia errada para Daniel. Embora faltassem ainda 2 para os 70 anos terminarem, nada parecia estar acontecendo. Nada de fato parecia estar preparando o caminho para os exilados voltarem para Jerusalém. Por que não? Muito preocupado, Daniel levou sua perplexidade até Deus. No capítulo 9, versículo 3. Voltei o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinzas. Ora, por que Daniel estaria tão preocupado? Deus tinha dito 70 anos, uma promessa mais do que garantida, certo? Ou provavelmente não. Havia outro fator envolvido do qual Daniel tinha conhecimento. Algo além da disposição de Deus em manter as suas promessas. Sabe, os exilados tinham que cumprir sua parte no acordo que Deus fez com eles. Vemos isto revelado na oração de Daniel, no versículo 4. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Portanto, Deus mantém o seu pacto com aqueles que cumprem as condições dele, entende? Daniel estava preocupado que, devido à infidelidade deles, os judeus exilados poderiam não ter permissão para retornar a Jerusalém, apesar de estarem próximos de retornar após 70 anos, os 70 anos preditos na profecia. Temos que lembrar que todo pacto é uma sociedade, um acordo entre duas partes com condições para ambas cumprirem. Como o pacto do casamento, por exemplo. Procure lembrar do dia em que vocês caminharam pela igreja e ficaram diante do altar para fazer os votos. Vocês dois fizeram um pacto entre si. Vocês dois concordaram em aceitar os termos e obedecer esses termos, ou o pacto estaria quebrado. Assim como o concerto entre o Senhor e a nação judaica. Sabe, há muito mais envolvido do que um Deus confiável cumprindo suas promessas. O seu povo também deve cumprir fielmente os termos do concerto. Todas as promessas do pacto com Deus são condicionais, dependendo da cooperação humana. Vamos aprender mais sobre este pacto. É o mesmo concerto eterno da graça que Deus fez com Abraão em Gênesis 17. Uma noite ele chamou Abraão do lado de fora de sua tenda e pediu-lhe que olhasse para cima em direção do céu no deserto. Vê as estrelas, Deus perguntou, assim serão os seus descendentes. Aí em Gênesis 15, versículo 6, diz sobre Abraão: ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Note que o pacto de Abraão era baseado na fé, não nas obras. Sabe, muitos pensam que Deus salvava as pessoas no tempo do Velho Testamento através das obras. E então, no Novo Testamento, ele mudou as coisas e introduziu a salvação pela fé. Ora, isso não seria justo, seria? E também não é verdade. O Evangelho da Graça corre por todo o Velho Testamento como um refrescante riacho na montanha. E a despeito dos israelitas do Monte Sinai quererem um pacto baseado em obras, isso não anula o pacto da graça feito com Abraão 430 anos antes. Visualizem Abraão e seu filho Isaque no Monte Moriá, aquela montanha do sacrifício. O pai idoso treme ao pensar na perda do filho. Isto é lembrado no Evangelho Gênesis 22, versículo 8. Deus proverá para si meu filho, o cordeiro para o holocausto. O próprio Deus proveu o sacrifício para o pecado. Esta é a nossa garantia hoje. Era também a esperança de Daniel, a promessa do concerto. Mas teria o concerto sido cancelado por causa da persistente impiedade do povo de Deus? Jamais seria permitida aos exilados voltarem à sua terra natal? Daniel temia que fosse este o caso. Aí, de repente, enquanto Daniel estava ainda orando, o anjo Gabriel chegou do céu com boas notícias. O versículo 22. Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido.
Gabriel continuou a explicar, versículo 24: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Boas novas, realmente. Deus não havia desqualificado a nação judaica devido ao seu pecado. Ela retornaria a Jerusalém em cumprimento da profecia de Jeremias. E Deus havia determinado para ela um tempo adicional de oportunidade, um período de 70 semanas. Isto prepararia o caminho para o Messias, o qual faria a reconciliação pela iniquidade e traria a justiça eterna. Você quer vir comigo em sua imaginação ao Calvário, naquela escura tarde de sexta? Vemos Jesus na cruz, cumprindo sua promessa de conserto de Daniel 9, de fazer a expiação pela iniquidade. Com seu último fôlego ele brada: está consumado. Missão impossível cumprida. Jesus triunfou sobre o pecado e trouxe a justificação eterna. Agora, através do Calvário, podemos todos ser aceitos por Deus, através da fé em seu pacto de salvação. Aqui temos o remédio do céu para o problema do pecado sobre o qual Daniel orou. Cada cristão pode reconhecer rapidamente em Daniel 9 uma emocionante previsão da salvação em Cristo. Mas tem mais aqui, um tempo de profecia, indicando exatamente quando Jesus apareceria como o Messias. Ouça atentamente, Daniel 9:25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Vamos decodificar esta intrigante profecia. Um período de tempo de 7 semanas mais 62 semanas, totalizando 69 semanas. O ponto de partida seria uma ordem especial para ir avante e reconstruir Jerusalém, a qual tinha sido devastada durante a invasão babilônica. Estas 69 semanas se estenderiam então da época dessa ordem até a aparição de Jesus. Fascinante, você não concorda? Vamos fazer alguns cálculos rápidos. 69 semanas é igual a 1 ano e 1/3. 483 dias, para ser exato. Estranho, você dirá. Na verdade, deveriam ser 483 anos, desde quando Jerusalém foi reconstruída até a época de Jesus. E você está certo. São exatamente 483 anos, de fato. Sabe, a tradução da palavra semanas significa literalmente setes. E isto pode ser uma unidade de 7 dias ou uma unidade de 7 anos. Quando observamos com atenção Daniel 9, fica claro que temos aqui um período de profecia com 69 unidades de 7 anos cada, totalizando 483 anos. Você está conseguindo entender? Esta profecia previu que 483 anos separariam a época em que Jerusalém seria reconstruída e a época em que o Messias apareceria. Será que aconteceu assim mesmo? Vamos descobrir. Primeiro temos que saber a data em que o decreto foi feito, possibilitando aos exilados judeus restaurarem a cidade de Jerusalém. Não temos que conjecturar quanto à data, porque o livro de Esdras registra este decreto no 7º ano do rei persa Artaxerxes, que a história nos diz que foi em 457 a.C. Sabe, esta data já foi confirmada pelas modernas descobertas arqueológicas, um fato reconhecido por muitos estudiosos da Bíblia. A mundialmente famosa Enciclopédia das Dificuldades da Bíblia, por exemplo, apoia o ano 457 a.C. como ponto de partida da profecia de Daniel 9. Este livro recente, publicado pela Zondervan, explica como a profecia se desdobra. Observem com atenção. Eu vou citar. Se então o decreto de 457 dado a Esdras for tomado como o princípio dos 483 anos, chegamos ao ano exato do aparecimento de Jesus de Nazaré como o Messias, ou Cristo. 483 menos 457 nos leva ao ano 26 depois de Cristo. Considerando-se que um ano é acrescido quando se passa de 1 antes de Cristo a 1 depois de Cristo, não existe um ano zero. Na realidade, chegamos ao ano 27 depois de Cristo, uma impecável precisão no cumprimento desta antiga profecia.
O que temos aqui?